Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta para apresentar o programa Unicresce no Ar. É o nosso desejo contribuir com a Igreja do Senhor Jesus e esta é a edição 1488, ano 31. O tema de hoje é promessas grandiosas. Como Deus é maravilhoso. Quando ele sabe perfeitamente que a gente não tem muita força, muito vigor, muita coragem, então, para a gente não desistir, ele faz promessas gloriosas, é o nosso tema. Promessas gloriosas. E o texto de Deuteronômio, capítulo 11. Nós vamos ler o capítulo 11, versículos de 1 a 9, a aprender juntos, descobrindo aqui esta maravilha que é participar da obra de Deus, expor a mensagem santa e guardar no nosso coração aquela parte que vai nos transmitir vida, segurança, graça, glória, grandeza e, acima de tudo, a base para a vida eterna. É através desta palavra santa que nós nos preparamos para adentrar a eternidade, cheios de alegria, de vigor, de fervor e com a confiança absoluta que não foi o nosso esforço, não foi a nossa habilidade, a nossa capacidade, mas a misericórdia do nosso Deus, a sua graça em nos trazer para a sua presença e nos dar os meios necessários para perseverar. Deuteronômio capítulo 11, versículos de 1 a 9, diz assim: Amarás o Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. E hoje saberás que falo, não com vossos filhos, que não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza e a sua mão forte, o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos que fez no meio da terra do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, nem o que fez ao exército dos egípcios, e aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Nem o que vos fez no deserto, até que chegastes a este lugar. E o que fez a Datã e a Abirão, os filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou com suas casas, com suas tendas, como também tudo que existia, tudo que lhe pertencia no meio de todo Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que o Senhor fez. Guardai, pois, todos os mandamentos que vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua descendência, terra que emana leite e mel. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, nós nos firmamos nas promessas.
Todos nós, de alguma forma, conhecemos alguém que acreditou nas promessas, se firmou nas promessas. Nós cantamos na nossa maravilhosa igreja, através do nosso inário maravilhoso, a harpa cristã, e nós cantamos firmes nas promessas do Senhor Jesus. Mas todas as gerações dos servos de Deus foram, de alguma forma, encorajadas com promessas. Todas as gerações tiveram as promessas como um estímulo, como uma indicação do que vem depois. Israel, o velho Israel, Jacó, desceu para o Egito e a sua família somava 70 pessoas. Os filhos, as noras, os netos, 70 pessoas. Desceu para escapar. Ele foi para lá porque havia uma grande fome na terra de Canaã e ele foi para lá porque, a princípio, mandou comprar cereais. Os filhos foram comprar os cereais, foram descobertos lá pelo o administrador dos armazéns reais, que era ninguém menos do que o próprio filho do Jacó, o José, dado por morto pelo pai e pelos irmãos, porque venderam e não sabiam o que era feito dele. E como eles foram identificados, descobertos, o José mandou buscar o pai e ele foi. E lá ficou esta descendência. E dos 70 foram a 700, dos 700 foram a 7.000, dos 7.000 foram a 70.000, e 430 anos depois saíram dali alguns milhões. 2, 3 milhões de pessoas, tendo em vista que só os homens habilitados a pegar em armas eram 600.000. E Moisés está com esta gente no deserto. Moisés, o homem que Deus levantou para o êxodo, para tirar Israel do Egito, para a libertação, está com eles no deserto. E ele diz para essa gente: amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Precisa ter amor ao Senhor, amor ao seu povo, amor à sua obra, amor às suas ordenanças. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, guardarás as suas ordenanças, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos, todos os dias. Mas parece um fardo. Ordenanças, tudo que é organizado e orientado para ser feito. Estatutos, tudo que tem um registro permanente. Juízos, tudo que, sendo negligenciado, implica em consequências. E os mandamentos, que envolvia o decálogo, as 10 palavras, que é uma fonte de sabedoria para a convivência humana. Não desejar as coisas alheias à mulher do próximo, não matar, não roubar, não fazer o mal. São os preceitos da ética do reino de Deus. E Moisés diz: todos os dias. Nós somos tentados, eu me incluo, nós somos tentados a relaxar. Hoje não tem culto, amanhã não tem. Esses dias não tem festa na igreja. Então, nós somos tentados a descuidar disto, daquilo, agora ou depois. Mas a palavra é clara.
guardarás suas ordenanças, seus estatutos, seus juízos, seus mandamentos todos os dias. Existem algumas seitas semanais, sétimo dia, existem os que fazem campanhas para isso, campanha para aquilo. Durante a campanha se matando, depois relaxa total. No sétimo dia, uma coisa extraordinária. No dia seguinte, pode enganar. Não, isso não é fé, não é discipulado, não tem nada com Deus. Com Deus é isso aqui. Guarda, amarás ao Senhor teu Deus, quem ama se sacrifica. Amarás ao Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças, os seus estatutos, os seus juízos. Ordenança, a organização. Os estatutos, a lei, as regras. E os juízos, as regras que, sendo quebrada, implica em punições. E os mandamentos, o decálogo, a coroação da humanidade. O decálogo, ele coroa a humanidade de todas as virtudes necessárias. E, na continuação, ele diz, hoje saberás, ou sabereis o que falo. Isso hoje fica claro para vocês. É claro para vocês. Não com vossos filhos. Os filhos é uma geração recente, não conhece o que vocês conheceram. Não, os filhos não sabem, não viram. Os filhos não viram aquele monte, aquela montanha pegando fogo, estremecendo. Os filhos não ouviram a voz de Deus, mas são necessários, são passivos do ensinamento para que aprenda a honrar e guardar e servir. Eles não viram a mão forte, o braço estendido que resgatou vocês. Eles não viram os sinais, o versículo 3, nem tampouco os sinais, nem os seus feitos que fez no meio da terra do Egito a Faraó e a sua terra. É um testemunho do que aconteceu no passado e um encorajamento para que haja disposição, predisposição a guardar estas maravilhosas instruções ad eterno. O versículo 5 diz, nem o que fez no deserto, até chegar a este lugar. Eles estavam perto. Isso aqui foi naquele período que o Balaque estava desesperado, consultando o feiticeiro para amaldiçoar Israel. Neste período, eles estavam prestes a enfrentar três frentes, três grandes adversários. O Balaque, o Moabita e os dois reinos que foram vencidos, Og e o Seom. E o Moisés está dando instruções, fazendo uma recapitulação para que eles aprendam a guardar isto. Moisés diz, esta geração não conhece, os seus filhos não sabem. O que o Senhor fez a Datã, a Abirão, os filhos de Eliabe e filho de Ruben. Aqueles que a terra, que o chão se abriu e eles desceram vivos, com suas casas, com tudo que tinha. Tudo que lhe pertencia foi tirado da nação. Ai, com tudo. Porquanto
lembrando, porquanto os vossos olhos viram. Foram vocês que viram, porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que o Senhor fez. Então transmita aos vossos filhos. Transmita aos vossos filhos. Leve isto adiante para que os vossos filhos recebam o benefício. Foi o Senhor que fez. Então agora o compromisso: guardai os mandamentos que hoje vos ordeno. Guardai todos. Não esqueça que no primeiro versículo ele diz todos os dias. Não era para ser um sabatista. No sábado eu fico todo piedoso. Na sexta-feira eu posso enganar na feira. Sexta-feira é dia de feira. Eu posso enganar uma balança para comprar e outra para vender. Peso fraco e peso forte. Eu posso mentir, só tem esses aqui, eu tenho um armazém cheio. Eu posso mentir, na sexta eu posso mentir, no sábado não. Na sexta eu posso dizer, olha, isso aqui eu estou vendendo quanto? Estou ganhando só um pouquinho, isso aqui é praticamente de graça, quase não ganho nada nisso aqui, para não dar o desconto. Mas no sábado eu sou piedoso. O Senhor orienta aqui através do seu servo Moisés, guarda estas palavras todos os dias. E ele vai dizer por quê. Guarda isto. Guardai, pois, todos os mandamentos que vos ordeno hoje, para que sejais fortes. Quem é fiel, quem obedece, quem anda com Deus, se fortalece. Para que sejais fortes, para que entreis na terra. Tem desafio? Tem. Os espias voltaram dizendo, 2 disseram, a terra é excelente, tem muita segurança, mas Deus prometeu, vai cumprir. E os outros disseram, não, nós não vamos entrar nunca ali, aquilo é lugar de gente, aquilo ali, quem entra lá morre, aquela é terra que consome os seus habitantes. Eram 12 espias, 10 morreram no deserto, só 2 entraram lá. E o Moisés diz, guarde os mandamentos, guarde esta palavra, todos os dias, não é sabatista não, não é segundista, terceirista não. Todos os dias, para que sejais fortes, e entreis na terra, e ocupeis a terra, e possuais a terra. Vocês precisam entrar. E precisam continuar obedecendo para que se prolonguem os vossos dias da terra que o Senhor jurou. O Senhor jurou a vossos pais que daria a sua descendência. E esta terra é maravilhosa. Terra que mana leite e mel. Esta expressão não compreensível a milhões é uma maravilha para a gente expor. Terra que emana leite e mel. A terra toda era passível de criação. Em todo lugar da terra de Israel era apropriado para criar ovelhas e cabras. Leite não ia faltar. Uma região na área do Golã, atual Golã, na época não se falava em Golã, na região de Bazã, na região de Og, excelente terra para o cultivo e para a criação de gado. Fartura, riqueza, leite, muito leite, fartura, leite e mel, áreas rochosas,
áreas rochosas. As abelhas usavam as cavidades das rochas e aquelas pessoas tiravam o mel limpo, sem poeira, sem nada, não tinha terra, não tinha nenhuma impureza. Era a terra que manava, de fato, leite e mel. Mel tirado da rocha. Totalmente higienizado, naturalmente higiênico. A abelha, ela é extraordinariamente trabalhadora. Então, a abelha impermeabiliza a rocha. Ela põe ali um cerol, um negócio, que impermeabiliza as rochas. E o seu produto ali tem pureza refinada, além de quantidades vultosas, muita rocha, muita abelha. O Vale de Saron fornecendo néctar e as rochas fornecendo as cavidades. Tudo na Bíblia Sagrada tem a razão de ser. Eu louvo a Deus porque me apliquei, desejei, me envolvi, Deus me envolveu. E são muitos anos aprendendo, ensinando, transmitindo. Resultado que, se não soubesse essas coisinhas maravilhosas, talvez alguém pudesse dizer, não sabe de ruim. Porque mais de meio século aprendendo. Agora, meus amados, era a promessa motivadora. Promessas motivadoras, promessas preciosas, promessas grandiosas. O nosso Deus encorajando cada um de nós. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa encher vocês de graça, interesse pelas Escrituras, familiaridade com o autor faz toda a diferença. Conhecer o Senhor como Jó, depois da aprovação, ele disse, eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu conheço o Senhor. Eu te conhecia nominalmente, agora eu conheço por comunhão, por experiência pessoal. Que Deus possa abençoar e guardar os meus irmãos. Vamos fazer a intercessão. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pela tua igreja em toda a terra. Obrigado pela nossa congregação. Obrigado pelos nossos amigos. Obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos seguidores. Obrigado pelos nossos alunos, ex-alunos. Ó, meu Senhor, abençoa cada um. Toma em tuas santas mãos, Pai. Sustenta cada vida com a tua mão potente e gloriosa. Ajuda os meus irmãos, dando graça e vitória em seus lares, em suas atividades, suas empresas. Ó Deus, guarda a tua igreja, opera no nosso coração, opera, Senhor, em nossas vidas, guarda os nossos amigos, colegas no Ministério Santo, guarda, meu Senhor, nossos líderes, toma em tuas santas mãos cada um. Amado Senhor, nos dá mais graça, Senhor, para acreditar e prosperar, Senhor, sendo motivado pelas promessas. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe os meus irmãos. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.